Vamos. Som. Boa noite, irmãos. Como eu sempre digo, uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui. E que alegria poder ver vocês aqui. Que bom que vocês vieram. Eu entendo perfeitamente quando o pastor Arildo inicia falando isso, porque é muito bom realmente daqui de cima poder contemplar cada rosto que está aqui presente. É uma alegria muito grande para nós. E essa semana aconteceu algo bem assim interessante. Posso dizer realmente que foi Deus realmente falando ao nosso coração. Sabe quando aqueles momentos que você passa, né? Você está meio que para baixo, meio que desanimado, até com algumas dúvidas, começando a pensar, né? E fazendo alguns questionamentos. E às vezes questionamentos que vêm, nós fazemos sobre muitas coisas. E vou dizer para vocês, irmãos, às vezes questionamentos que nós fazemos até com relação ao nosso ministério. Nós também passamos por momentos assim, momentos de dúvidas. Mas como Deus age, né? Num determinado momento, pensando, obrigado, irmão Lúcio, pensativos, e aí eu tenho contato com um amigo, um grande amigo que eu tenho, o pastor Ismael, e eu ouço uma palavra do pastor Ismael para mim. E eu ouço aquela palavra do pastor Ismael e aquela palavra fez todo sentido na minha vida. Aquela palavra que eu ouvi dele me impactou. Ela fez tanto sentido na minha vida que eu não me contive, eu liguei para ele e conversei com ele sobre isso. E abençoei a vida dele por ele ter me abençoado com aquela palavra. E aí eu pensei, a bênção quando vem para nós, ela não vem no sentido de ficar só em nós. A bênção, ela não pode ficar retida. Quando você recebe uma bênção, entenda, a bênção que você recebe, ela tem que se tornar bênção para outro também. Uma bênção recebida tem que se transformar em bênção para outras pessoas. E aí eu pensei, foi realmente de Deus essa palavra para a minha vida, e eu tenho que compartilhar essa palavra com a minha igreja. E eu não sabia que eu ia pregar hoje, eu não sabia. Só que aí, no mesmo dia, o pastor Arildo me mandou uma mensagem pedindo para que eu estivesse aqui hoje. Ele ainda está se recuperando. De manhã ele esteve conosco na nossa reunião com a equipe da EBD, mas era certo que ele não estaria agora à noite. Então ele já prevendo isso, pediu, né, que nós pregássemos. E eu falei, eu já sei o que pregar, porque aquilo que me abençoou, eu espero que abençoe também a vida de vocês. Sabendo que não é de mim, que não é do Ismael, que de fato é de Deus, é do Espírito Santo de Deus. São palavras que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, que Ele direciona para nós, para que nós possamos compartilhar. E aí, pensando nisso, né, nós vamos dar início então, nós vamos ler o texto que é proposto nessa noite, que se encontra no profeta Isaías, vamos ficar de pé, no capítulo 64, no verso de 1 a 8, tá? O tema da nossa mensagem, volta um pouquinho, Fernando. Trapos de imundícia, folhas murchas e ventos arrebatadores. Você pode até pensar, mas que título de mensagem é esse, né? Mas não é nada inventado, é exatamente o que está na palavra de Deus, tá? Então vamos estar fazendo a leitura, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra: Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria,
que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer, por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, só podemos te agradecer, ó Deus, pelo que tu é, pelo que tu faz, ó Deus, em nossas vidas. E estamos aqui nessa noite, ó Deus, prestando esse culto a ti, ó Deus, e tão somente te pedimos, Santo Espírito de Deus, fale os corações nessa noite, ó Deus. Que seja a tua falar, ó Deus, que a tua mensagem seja clara, Senhor, e que em nome de Jesus possamos ver o teu agir no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. O livro do profeta Isaías, irmãos, o livro do profeta Isaías, nós conhecemos muito bem, né? É o profeta mais messiânico, né, que nós conhecemos, né? Mas é muito interessante as particularidades que nós encontramos no livro de Isaías e que facilitam, de fato, o entendimento sobre o livro, né? Se nós fôssemos fazer, por exemplo, uma divisão do livro, nós aqui, que leigos como somos, poderíamos dividir o livro em duas etapas, né, em dois aspectos. Poderíamos fazer a divisão da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 39, encontramos palavras acerca do cativeiro, acerca do período de sentença e deportação do povo de Israel para o cativeiro babilônico. E no restante, nos últimos 27, que iriam do 40 ao 66, nós encontramos um outro aspecto na leitura desses capítulos, que são justamente palavras de consolo e palavras de restauração para aquele povo que se encontra cativo. Teologicamente, para quem já fez seminário, para quem está estudando, né, os que começaram agora, talvez ainda não, mas vão ouvir isso, a teologia ela faz uma divisão do livro de Isaías um pouco maior. Ela divide o livro de Isaías em 3 aspectos. A teologia encontra 3 divisões no livro de Isaías, divisões que nós podemos compreender da seguinte forma: do 1 ao 39, período pré-exílico. Fazendo uma leitura mais exegética, você enxerga isso. Do capítulo 1 ao 39, engloba o período pré-exílico. Do capítulo 40 ao 55, que é chamado Deutero Isaías, nós encontramos o período do exílio especificamente, quando o povo já está cativo da Babilônia. E aí, no restante do 56 a 66, nós encontramos o período pós-exílio. Essa divisão é a divisão que é feita na teologia. E aí, entendendo isso, né, o capítulo que nós lemos, que é o capítulo 64, ele está exatamente nessa divisão, na divisão do período pós-exílico. Pensando na questão do profetismo de Israel, era papel de todo profeta, falar ao povo de Deus. Falar ao povo de Deus os recados que Deus tinha para o povo. E muitas vezes essas falas elas acontecem em momentos de crise, em momentos que o povo está mais em situação difícil, e são palavras que confrontam o pecado, e são palavras que muitas vezes convidam ao arrependimento. Porque muitas das vezes o povo está passando dificuldade por conta dos seus próprios atos. Atos que necessitam de um arrependimento. E esse capítulo, dos versos 1 a 8, também nós podemos fazer uma divisão nele em 3 partes.
Esses 8 versos, nós conseguimos encontrar 3 partes específicas. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. É nessa linha que nós vamos caminhar. Nesses 8 versos que nós lemos aqui, nós vamos fazer a aplicação em cima das 3 partes distintas que nós encontramos nele. Para isso, voltando ao texto, o primeiro bloco, os primeiros 4 versículos, né? Eles mostram de forma muito clara o desejo do profeta na intervenção de Deus, no agir de Deus diante do povo. E ele clama a Deus, ele ora para que Deus de fato possa intervir nas circunstâncias, intervir nas dificuldades, intervir na vida de cada pessoa do povo. O profeta está conclamando a Deus para que Deus venha intervir, para que Deus desça e haja na história de cada um. Porque vejamos bem, olha exatamente o que fala, vamos ler novamente o texto. Se rompesse os céus e descesses os montes, tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, e aí já é uma palavra de fé do profeta, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Percebam, meus irmãos, que ele está clamando a um Deus que vem agir nas circunstâncias. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, rasga os céus, fecha os céus e vem agir em nosso favor, vem agir em nosso meio, vem agir em relação aos nossos inimigos, em relação às nossas dificuldades, em relação ao sofrimento que estamos passando. Porque ele diz: como lenha seca tomada pelo fogo, que é lambida pelo fogo, que o teu fogo venha sobre nós para nos restaurar e nos avivar. A oração do profeta, ela tem esse teor de clamor pela intervenção de Deus. É isso que o profeta está de fato pedindo, que Deus venha intervir. E nos versos de 5 a 7, trazem o mesmo o momento de uma situação em si, que no caso aqui o profeta já está fazendo a confissão dos pecados do povo. Porque se antes ele está clamando pelas dificuldades que o povo está vivendo, agora ele está confessando os pecados que levaram o povo àquela dificuldade, que levaram o povo àquele estado. É um momento interessante porque, ainda clamando pela intervenção no meio deles, ele confessa os pecados a Deus. E vemos isso claramente. Vamos ler de novo o verso 5 a 7. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Olha a expressão que o profeta usa. Como seremos salvos? Nosso pecado é muito grande. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. É um momento de clamor a Deus pelos pecados que o povo cometeu. E aí no verso, ainda nesse verso, vocês perceberam que ele faz algumas analogias aqui. Porque algumas comparações que ele faz falando do estado das pessoas, né? E o interessante é que essas analogias que o profeta faz são analogias muito duras, duríssimas. Nós vamos falar um pouquinho mais dessas analogias um pouquinho mais à frente. Mas aí no verso 8, é o verso que expressa um desejo de restauração. Arrependimento, desejo de arrependimento. E ele usa uma comparação de Deus como Pai. E a comparação do povo, das pessoas, é como barro, porque ele também compara que Deus é o oleiro.
Deus é Pai, Deus é oleiro, e nós somos o quê? Somos o barro. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Essas três divisões que ficaram claras aqui para nós nessa noite, né? O primeiro momento, o momento do sofrimento. O segundo momento, o momento da confissão dos pecados. E o terceiro momento, a restauração que Deus pode fazer, que Deus quer fazer. É isso que nós vamos pensar nessa noite. E pensando nisso, no primeiro ponto realmente da mensagem, nós vamos pensar na busca por Deus, o desejo pela intervenção de Deus. Porque, meus irmãos, vejam bem, o povo de Israel, no seu histórico como povo da antiguidade, né, é um povo que está acostumado com a figura de um Deus que é sobre todas as coisas, de um Deus que é absoluto, de um Deus que é único. Mas isso não era prerrogativa só do povo de Israel, porque todos os povos da antiguidade tinham seus deuses em comum, aos quais lhes eram dirigidas a adoração, e mais do que dirigida a adoração, era dirigida a confiança do povo. Então, quando um povo da antiguidade ele sai para guerrear, ele sai para a luta contra outro povo, entendam bem, fique claro isso, não é somente o povo que está indo à luta. No senso comum, no imaginário das pessoas, é como se Deus estivesse indo à luta. É como se houvesse a luta dos exércitos humanos e, ao mesmo tempo, a luta divina. Um Deus guerreando contra o outro. E os exércitos e instrumentos nas mãos desses deuses. Então, quando um povo sai vencedor, quem é que saiu vencedor? O Deus daquele povo. É o Deus daquele povo que subjuga o outro Deus. Então, aquele Deus daquele povo é que é o Deus verdadeiro, é que é o Deus único. Como vocês acham que ficou a fé do povo de Israel quando eles são derrotados pelos babilônicos? Como vocês acham que ficou o coração e a mente daquelas pessoas depois de ter experimentado uma derrota ao ponto do povo ser cativo? Na cabeça deles, o cenário que eles imaginam não é outro, irmãos. Javé, o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus que nos tirou do Egito, que nos tirou da escravidão, o nosso Deus perdeu. O nosso Deus foi derrotado. Marduk venceu, que é o Deus babilônico. E o que isso causa na mente, no coração de uma pessoa que deposita no seu Deus essa fé a ponto de sair para a peleja e volta derrotado? Frieza espiritual, desconfiança, que gera o quê? Apostasia, que vira o quê? Pecado. Uma cadeia de acontecimentos que vão se sucedendo, que vai conduzir o povo ao estado final, que é o estado de pecado. Eu não tenho mais um Deus que eu possa confiar, muito menos um Deus para perdoar meus pecados. Nem sei se é pecado o que eu faço. Nós perdemos, nosso Deus perdeu. Aí, meus irmãos, a experiência do exílio, então, foi uma experiência para aquele povo do cativeiro, foi uma experiência doída demais para eles. Foi uma experiência muito sofrida, porque além de estarem presos, cativos, eles perdem a esperança no Deus de Israel. Não é difícil entender isso, não é difícil mesmo, né? Nós estamos, é como se ele dissesse assim, atrelado, né, o sentimento de derrota e de fracasso, nós estamos no fundo do poço, descemos o mais baixo que poderíamos descer. Essa é a leitura que o profeta faz, e é por isso a oração de clamor dele pelo povo. Porque o povo não tem esperança, o povo está sem esperança. E aí ele clama, porque ao examinar a realidade da sua época, ele não pode aceitar o que ele está vendo. Ele não aceita lidar com uma geração que não quer Deus. Ele não aceita lidar com uma geração fria, uma geração que perdeu a fé, uma geração que em pontos de atitudes de desespero, porque já não tem mais em quem se apoiar. E aí ele vai até Deus e ele clama: Deus, rasga os céus, Senhor.
Venha em nossa direção e faça algo por nós, por esse povo, Deus. É esse clamor que o profeta está fazendo. Deus, coloca fogo nesses corações, acenda a chama de novo nesses corações, renova a esperança deles que se perdeu, pois Tu és um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam de Ti. O profeta sabe o Deus que ele tem, o profeta confia em Deus, e o profeta tem a incumbência de trazer de volta, de tentar reacender essa fé nesse povo. E quantos profetas sofreram por isso? Quantos profetas? Jeremias, né? Passou boa parte da vida preso. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele crê, e aí ele tem que convencer um povo inteiro que já não crê mais, que aquele Deus ainda existe, que aquele Deus ainda é vivo e que nós ainda podemos confiar nele. Irmãos, é interessante notar que as tragédias do ser humano, elas se repetem na história. E é isso que é maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos às vezes no momento de uma tristeza, de uma certa angústia, e aí o conselho que se dá é que você busque na palavra, porque buscando na palavra você vai encontrar palavras que vão te animar, porque você vai ver o que você está passando, muitos também passaram, talvez em consequências semelhantes à sua e muitas vezes piores que a sua, mas em todas elas tiveram uma resposta de Deus. Então você também terá uma resposta de Deus, se estiver passando por um momento assim. Estamos falando de um povo escolhido por Deus, um povo que na sua história experimentou milagres e maravilhas da parte de Deus. Quantos milagres, né? A história do Êxodo, por exemplo, o menininho que era para ser morto, diante de uma ordem de que se matasse todas as crianças, né? E esse menino milagrosamente é salvo. Estou falando de Moisés. E é salvo por um propósito, que esse menino cresce e já na idade adulta, Deus se revela a ele e diz: você vai libertar o meu povo. Deus o preserva para ser o libertador daquele povo. E aí Deus age no meio daquele povo, durante o momento do cativeiro no Egito, para que o povo pudesse sair. Deus se manifesta, Deus envia 10 pragas, para que Faraó libertasse o povo. E aí, novamente, Deus intervém no meio do povo, quando o povo está saindo, e os carros de Faraó, o exército atrás e o mar à frente, Deus abre o mar para aquele povo passar. E aí, depois que o povo passa, já na peregrinação no deserto, 40 anos Deus sustentando aquele povo, nunca faltou comida, o maná, as codornas, a água da rocha. Deus sempre intervém em favor do povo. E aí, mesmo assim, diante de uma dificuldade, de uma aparente derrota no senso comum deles, no imaginário deles, o que acontece com eles? Eles esfriam na fé, eles se prostram, eles se tornam impotentes diante de Deus. Quero que você preste atenção aqui, meu irmão, porque quando nós permitimos que determinadas coisas desconstruam a nossa fé diante de Deus, nós somos tomados pela frieza. Nós somos tomados pela frieza. E aí, a minha pergunta para cada um de nós nessa noite, né? Meu irmão, minha irmã, o que você tem feito da sua intimidade com Deus? O que você tem feito da sua intimidade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? É para você responder para Ele. Você está frio nessa intimidade? Você ainda acredita nessa intimidade que você pode ter com o Pai? O que você tem feito do seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento? Se você pudesse medir o seu relacionamento com Deus numa escala, né? Que nota para você daria? Como estaria a escala desse seu relacionamento com Deus? Frio como o povo de Israel? Perdeu a fé diante de um problema? Sabe, aquele problema que vem, que você olha, não quero nem mais orar, não tenho força nem de orar, né? E o problema te angustia tanto, de fato, que você já não ora mais. Você só lamenta, você só chora. Com a sua fé esmagada, como o povo de Israel, não tem mais forças para vir para a igreja, fica prostrado em casa.
Com a fé desconstruída? Não, eu nem acredito mais em Deus. Sabe? O problema foi tão grande, eu não vejo solução, eu nem acredito mais em Deus. Qual foi a circunstância que talvez tenha te levado para um distanciamento de Deus e um estágio de frieza? Pensa bem, qual foi? Né? Quando você pensa no seu relacionamento com Deus, e isso é pessoal, essas perguntas que eu estou fazendo são pessoais, né? Você se vê, como o profeta falou, como um graveto que não pega fogo? Está seco, mas o fogo não pega? É assim que você se vê? Pensa bem. Você se vê como alguém distante, como alguém frio, alguém afastado desse relacionamento, dessa oportunidade? Meu irmão, pergunta que eu te faço. Se você se sente assim, como e onde você permitiu que essa chama se apagasse? Em que momento você permitiu que o estágio da tua vida chegasse nesse ponto? De você não ter mais força, de você não ter mais ânimo, de você não querer nem mais orar. Teve um momento que isso aconteceu, meu irmão, pensa aonde que isso aconteceu. E pensa que isso pode ser restaurado. Que de fato Deus quer isso, Deus quer restauração. Era assim que o povo se encontrava, e as coisas se encaixam, irmãos, elas se encaixam. Porque, pense comigo, uma vez que algo desconstrói a minha fé, e eu sou levado a um estágio de frieza, a um estágio que não tenho mais ânimo, mas eu não para nada, nem sequer para orar, né? Qual é o próximo passo? Na ordem seguinte do texto, o que vai acontecer depois disso, se eu sucumbir a esse estado? Pecado. Não vai acontecer outra coisa que não ser pecado. Se eu não tenho mais intimidade com Deus, se eu já não quero mais orar, se eu já não busco, se eu já não tenho mais ânimo, o que eu vou encontrar no meu caminho? As facilidades do pecado. E muitas das vezes o pecado vem como se fosse falsificado, né? Uma falácia de um falso conforto, de um falso ânimo. Você está pecando, mas você está feliz. Felicidade à custa de pecado. Ah, Senhor, que o Senhor rasgue o céu e venha agir em nós, nas nossas circunstâncias, nas nossas vidas. É isso que o profeta fala. E o que ele fala? Hoje é dia, hoje é tempo de você buscar a Deus e clamar. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Clamar, Pai, acende a chama do meu coração, assim como o fogo lambe um graveto seco. Acende de novo aquela chama que em algum momento se apagou. Renova em mim o ânimo. Eu preciso ter ânimo, eu preciso ter de volta a alegria. Eu não posso viver nesse estado de desânimo, nesse estado de frieza. Eu não posso encontrar consolo em outras coisas que não sejam em Ti. Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E se de fato esperarmos no Senhor, e se tivermos qualquer circunstância, se tão somente buscarmos no Senhor, Ele vai restaurar. Pode ter certeza disso. Ele vai restaurar, Ele vai te animar novamente. O segundo ponto, meus irmãos, a confissão de pecado e o estado em que o povo se encontrava. Porque, veja bem, meus irmãos, que época terrível, que desafio para aquele profeta, que coisa difícil. Eu não sei se nós conseguiríamos ter a capacidade que aqueles homens de Deus tiveram. Toda uma comunidade, todo um grupo, todo um povo, né, com a vida o quê? Fria, esfriamento espiritual. Sucumbir na idolatria. Olha, se meu Deus perdeu, peraí, aquele Deus ali que venceu, não, é Ele que eu vou adorar agora. Sucumbe à idolatria. Apostasia, falta de fé. Eu não acredito mais em Javé, não creio mais em Javé. Não tenho como crer em Javé, perdi a fé. É difícil. E por ser difícil, o profeta ele faz 3 analogias nessa parte aqui do pecado.
Exatamente aquilo que nós falamos no início, né? 3 analogias pesadas com relação a essa condição de pecado. Talvez as mais pesadas que nós vamos encontrar na Bíblia toda se referindo a pecado. Porque olha bem o que ele diz: atos de justiça, e aí está grifado obras, porque nós podemos entender atos de justiça como as nossas obras, com aquilo que fazemos, né? Como trapo de imundícia. E já foi falado várias vezes, vocês sabem, o pastor Hildo já falou várias vezes, o significado do trapo de imundícia. O que isso representa? Resumindo aqui rapidamente, não todas as características, mas, por exemplo, a característica da lepra. Da pessoa que está leprosa naquela época, que não tinha cura, e a pessoa se deteriorava mesmo, a pessoa se consumia, apodrecia em vida. E aí aquela faixa que é enrolada naquela carne podre, e aquilo vai purgando, e quando você tira para trocar, ela vem com pedaços de carne, pus entranhado, e não serve para nada, é um trapo imundo. E a nossa justiça é comparada a isso. Diga-se justiça como obras. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Quando ele está dizendo nossos atos de justiça, meu irmão, é porque nossas obras são como trapo de imundícia. É assim que Deus as vê. Ele está fazendo uma analogia que o mais nojento possível que se possa imaginar, assim são as nossas obras. Ele não está dizendo que o pecado é como o trapo, não, porque o pecado a gente sabe que é feio, que é ruim, mas ele está dizendo daquilo que nós julgamos que é importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele está dizendo que as obras que eu faço em nome de qualquer coisa, e dizendo que é para ele que eu estou fazendo, sabe? Como resultado de uma ação mecânica, talvez, de uma rotina, algo que eu faço rotineiramente, e não faço do meu interior, e muitas das vezes estou fazendo até somente para cumprir uma obrigação, e achando que estou fazendo muito para Deus, é trapo de imundícia. Isso não tem valor nenhum, porque não é do coração que eu estou fazendo. Porque não é da minha alma que eu estou fazendo, porque eu não estou me dedicando a Deus exatamente do meu interior como um todo, simplesmente eu faço para cumprir uma rotina. Ele está dizendo que aquilo que o Senhor vê esse povo realizar não vale nada, porque não é do coração, simplesmente porque não é do coração. E Deus nos criou, Ele tem um relacionamento conosco, onde Ele espera nos vestir, não é? E nos vestir de quê? De vestes limpas, porque se nós formos ler lá em Apocalipse 3:5, olha o que diz o texto: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus quer nos vestir de vestes limpas, então como é que nós podemos nos transvestir de trapos sujos? Fazendo obras sujas, não fazendo obras limpas, como Ele espera que nós façamos. E aí nós podemos ainda discorrer sobre isso, podemos ir lá para Lucas, no capítulo 15, lembra o capítulo que trata das perdas, né? A questão do filho pródigo. O filho pródigo que sai da sua casa, que gasta todo o seu dinheiro, que abandona a sua fé, abandona seu lar, e aí era um jovem que tinha tudo, que andava bem arrumado e tal, e de repente se vê no fundo do poço, se vê se sujando no meio de porcos, e aí quando resolve voltar para casa, ele volta como sujo, volta imundo, além do pecado, volta com as suas roupas sujas, e a primeira coisa que o pai faz quando vê é o quê? Tragam-lhes vestes limpas, botem um anel no seu dedo, sandálias nos pés, porque esse meu filho retornou, estava perdido e foi achado. O que nós vemos nessa figura, senão a figura de Deus, nos recebendo e nos vestindo com vestes limpas, vestes brancas. Muitas vezes damos voz ao inimigo e transformamos as nossas vestes em roupas sujas. Sabe por quê? Porque nós fazemos algumas coisas, gostamos até de fazer. Sabe aquela questão do altruísmo? Cara, é muito bom ser altruísta, né? Acho que isso daí é uma característica boa do ser humano. Mas o nosso altruísmo não pode ser confundido
com aquilo que Deus espera de nós, no sentido da nossa fé, da nossa salvação. Porque altruísta, qualquer pessoa pode ser, é questão de caráter. Então fazer obra de altruísmo não se confunde com o fato de Deus te receber na sua glória ou de você ir para o inferno. Não é pelas obras que você faz, porque a obra qualquer um pode fazer. É pela decisão que você tem na sua vida de viver uma fé autêntica. Não é pelas obras, é pela fé. E fé no Filho de Deus, somente nele. E pior ainda é quando nossas obras são praticadas nessas circunstâncias, né? Porque achamos que estamos fazendo de nós mesmos, porque somos pessoas muito legais, tal, e que Deus está se agradando só por isso, só pelo fato de eu ser uma pessoa legal. O Pai nos convida a ter vestes limpas, mas às vezes a gente prefere trapo de imundície. E é muito sério isso, meus irmãos. Isso é muito sério. A outra analogia que o profeta faz, somos como folhas murchas. Lembra do Salmo 1? Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Não é? Nós conhecemos muito bem o sábio, né? E aí, na sequência, ele vai dizer o quê? Que esse homem é feliz, não é isso que o Salmo fala? Né? E feliz por quê? Porque onde está a satisfação dele? Na lei do Senhor, na continuidade do Salmo. E na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. E aí o homem que age assim, o homem que vive essa expectativa com Deus, né? De se alegrar com as coisas de Deus, de meditar nas coisas de Deus, o que é que o Salmo fala que ele se torna? Árvore plantada à beiras de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as folhas não murcham. E por que as folhas não murcham? Porque estão ligadas a uma árvore saudável, uma árvore frutífera, uma árvore com raiz sólida. Podemos tranquilamente nos transportarmos lá para João 15, onde Jesus fala que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Ele é a árvore sólida que nós devemos estar ligados, bebendo da seiva dessa árvore, nos alimentando, nos fortalecendo para frutificarmos. E aí o profeta fala o quê? Folhas murchas. Folhas murchas por causa de quê? Do pecado. Porque não frutifica. Não frutifica. Deus não nos criou apenas para vestirmos vestes limpas. Ele deseja que sejamos como folhas que não murcham. Porque uma folha que não murcha, ela está ligada a uma árvore saudável. E se você não murcha, é porque você está ligado na árvore da vida, que é o Senhor Jesus. Uma árvore saudável, ela frutifica e dá fruto no tempo certo. Deus nos planejou, Ele nos ama e nos salvou porque Ele espera que a gente dê frutos. Pode ter certeza disso. Deus te salvou e Ele espera que você dê frutos. Não que você seja murcho. Isaías olha para o povo e diz: Senhor, nós somos como folhas murchas, porque embora o Senhor nos criaste para ser uma árvore frutífera, nós deixamos o pecado nos deformar, estamos deformados, não somos mais aquele povo que cantava louvores, que dançava na presença do Deus Todo-Poderoso, não somos mais, murchamos, nos deformamos, nos tornamos folhas murchas. Talvez você hoje se sinta como uma folha murcha. Talvez em algum momento você tenha se sentido como uma folha murcha. Mas Deus, Ele te chama para você ser uma árvore frutífera. Se tão somente você se ligar a Ele. Porque Ele é que te mantém frutífero. E aí a terceira analogia que o profeta faz. Culpa como ventos arrebatadores, né? Porque em outra versão, lá no verso 6 de Isaías 64, diz o seguinte: e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E uma das coisas que simboliza o Espírito Santo, por exemplo, na Bíblia, né, uma delas é o vento. Nós sabemos disso, né? É o vento, né? É a ruá de Deus, o sopro de Deus, né? É uma das características do Espírito Santo. E aí,
pensando no Espírito Santo, nós sabemos que dentre tantas coisas que o Espírito faz, uma delas, né, é o quê? É trazer equilíbrio, é trazer organização, é organizar as coisas, né? E ele traz entendimento sobre as questões principais da vida. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo esclarece. E onde ele age, há de fato a organização e há esse equilíbrio. E aí, ao fazer essa analogia, o profeta está dizendo que o povo em seus pecados é como um vento arrebatador. E que é esse vento arrebatador, né? É um vento sem sentido. É um vento sem direção, um vento sem controle, é um vendaval, que onde chega, chega varrendo tudo, chega destruindo. Tipo esse que nós vemos lá agora em Moçambique. É algo sem controle que o ser humano não consegue controlar. E assim são os pecados na nossa vida, como o vento que vem sem controle, nos tirando do equilíbrio, nos arrastando para o lamaçal. Porque o pecado nos leva para um estado irracional, um estado realmente de incompreensão. É alguém que deixa de ser conduzido pelo Espírito e passa a ser guiado pelas suas próprias convicções. Passa a ser guiado pelo pecado. O que eu entendia que era pecado, não, hoje isso não é pecado não, sabe? Não tem nada a ver, o famoso nada a ver, né? As nossas convicções nos convencem de que não é pecado. Não nos deixamos de fato ser guiados pelo Espírito. É isso que o pecado faz, ele nos arrebata, ele nos deforma e nos faz viver uma vida sem sentido diante de Deus. E aí, irmãos, não tem como a gente não pensar, né, numa pergunta que é pontual. Como essa pessoa não enxerga isso? Como uma pessoa que um dia experimentou do amor de Deus, que viveu a integridade do amor de Deus na sua vida, como ela não se percebe pecadora diante dessas situações? Como ela pode se acomodar e achar que tudo é normal? Como ela pode perder a fé? Como ela chega a esse ponto? É porque ela está como o vento arrebatador, irmãos. É porque ela está vivendo sem sentido, está vivendo realmente uma vida irracional, porque é isso que o pecado faz. E essas três analogias que o profeta usa aqui, e o texto está ali para quem quiser ler, e tem o texto que fala, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que a palavra do Senhor, o que o Espírito por meio dela fala a você. Se tão somente você ler a palavra de Deus, não precisa nenhum pregador falar isso, basta você ler e pedir para o Espírito Santo te esclarecer. E aí você vai ver que não tem outra situação nessas três analogias, né? O estado de consequência do pecado que o profeta está pontuando. Só que para tudo tem uma solução. E é isso que nós devemos realmente entender, a grandeza do Deus que nós servimos, que para tudo tem uma solução. E é isso que ele vai falar no último verso. O último verso desse capítulo que nós lemos, dos 8 versos que nós lemos. E é o terceiro ponto, é acerca do arrependimento e restauração na essência. Arrependimento e restauração na essência. Eu fico imaginando a oração do profeta, e eu não consigo ler um texto bíblico sem tentar me transportar para o contexto da época e tentar imaginar, né? A Simone está fazendo isso agora, né, Simone? Imaginar, né, a atitude, né, o gestual, né, da pessoa ali, né, que está vivendo aquele momento do texto ali, e eu não consigo não imaginar o profeta nesse momento aqui dessa oração. Deus, nós desejamos que o Senhor desça, que o Senhor fenda os céus, que o Senhor venha como o Deus que intervém na história, nas circunstâncias, que vem intervir em nós. Mas ao olharmos para nós, Deus, nós nos vemos em pecado e justamente por isso nós necessitamos de arrependimento, nós necessitamos de restauração, nós necessitamos do Senhor. Não é simplesmente ler o texto, é imaginar aquele homem se rasgando e clamando a Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, é isso que Ele diz. Nós o barro e Tu o oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Isso é fé. Isso é fé no Deus que pode tudo. E uma vez que nós nos encontramos nesse estado,
estado de uma fé que se desconstrói, que é levado a uma fé espiritual, e que em consequência disso somos levados a um estado de pecado. Todas as vezes que nos encontramos nesse estágio, precisamos de quê, irmãos? De arrependimento. Precisamos de arrependimento. O que o profeta está dizendo é isso, esse povo precisa se arrepender, nós precisamos de arrependimento. Uma vez que reconhecemos os nossos pecados e vem o arrependimento, acontece o quê? Restauração. A restauração só vem com arrependimento. Não pode haver restauração se não houver arrependimento, não tem jeito. E é isso que o texto mostra. E tem algo aqui muito interessante aqui, que talvez nos leve a alguma resposta, né, do porquê muitas vezes não conseguimos romper com essa situação da nossa vida, de uma vida assim, de um ciclo de pecado que se repete, e até tentamos e não conseguimos. E é por isso que nós precisamos entender essa analogia que Isaías faz, né? Porque ele apresenta a Deus como Pai. Primeiro ponto aqui, ele apresenta a Deus como Pai, não é? E apresenta a Deus como oleiro. Não foi isso que nós lemos? Deus é Pai e é o oleiro, né? Só que aí, ao falar de nós, ele fala de nós como barro. Ele não fala de nós como vaso, mas ele fala de nós como barro. Sabe por que ele fala de nós como barro? Porque a restauração que precisamos ter, ela precisa ser na essência. Porque Deus restaura na essência. Porque se ele fizesse a analogia de Deus como oleiro e nós como vaso, e nós chegássemos quebrados na presença de Deus, né? De modo que Deus viesse fazer um conserto, uma cola, fazer um remendo, certo? E algo assim superficial, nós estaríamos dizendo que Deus é uma assistência técnica, que consertou algo que estava com defeito. Mas, irmãos, Deus não é assistência técnica, Deus é fabricante. Deus é fabricante, Ele nos fabricou, Ele nos criou. E a partir do momento que Ele nos criou, para sermos restaurados, nós temos que ser criados de novo. E isso não é outra coisa senão o novo nascimento, que Nicodemos falou com Jesus. Que Jesus ensinou a Nicodemos, nascer de novo. Eu não sou mais aquela criatura informe, disforme, corroída pelo pecado, mas agora eu sou outro, porque Deus me fez de novo. Por isso que o profeta faz a analogia de nós como barro, porque Deus, Ele é o fabricante, e Ele nos faz de novo. Sabe por quê, irmãos? Muita gente se perde na vida cristã, porque pensamos que Deus quer corrigir nossos atos, porque pensamos que Deus quer corrigir os defeitos, né? Deus não quer corrigir seus atos, Deus quer mudar a sua mente. Por que Deus quer mudar a sua mente? Você entende isso? Não é vaso, é barro. Não é no remendo, é na essência. Sabe por quê? Porque muitas vezes são nossos atos que desagradam a Deus, sim. Mas não são somente nossos atos. Porque mais do que os nossos atos, é a nossa mente que desagrada a Deus. É a nossa intenção, é aquilo que está no nosso coração, aquilo que está nos enchendo. É aquilo que a gente se permite ser ou se permite se tornar pelas nossas próprias convicções. E todas as vezes que nos deparamos com a nossa mente e vemos nela que tem algo que não é bom, né? A gente precisa pedir a Deus que Ele nos transforme. Precisamos pedir a Deus que Ele nos transforme. Mas é transformar nas atitudes? Não, não é transformar nas atitudes. É transformar na mente, transformar na essência. Porque a atitude, ela vai refletir aquilo que está na essência. O recado, ele é simples para nós, irmãos, é simples. Desejo de Deus, frieza espiritual, pecado, arrependimento e restauração. Talvez você tenha entrado aqui hoje por vários motivos, né? Talvez apenas para ouvir uma palavra, né? Mas eu vou dizer para você, Deus está dizendo para você, meu filho, eu quero te restaurar. Não somente que você ouça uma mensagem, mas de fato eu quero te restaurar. Parar de fazer a coisa errada. Parar, mudar. Ser realmente uma nova criatura.
Não é no ato, é na mente. Muda na mente que os atos mudam. Não tenta mudar somente o ato não, porque você vai dar com os burros na água. Muda a sua mente que os atos mudam. Porque é isso que Paulo fala lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? É na mente que tem que haver a mudança, é na mente que tem que haver a transformação, porque a partir do momento que a mente muda, que a mente é transformada, os atos mudam, os atos são transformados. E uma vez transformada a mente, para que o quê? Que possa experimentar o quê? Eu preciso mudar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outra maneira. Não é simplesmente mudando os meus atos. É mudando a minha mente. Se eu mudo apenas a atitude, mais dia, menos dia, eu vou estar fazendo a mesma coisa de novo. Se eu quiser consertar apenas o erro, mais dia, menos dia, eu vou cair no mesmo erro de novo. Se eu não mudar a mente, eu estou fadado a pecar novamente. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer com o pano? Né? É como se você passa o pano, mas o pano volta sujo de novo. Sabe por quê? Porque não é limpeza. Porque é trapo de imundícia. Porque não se renovou. Porque não vestiu as vestes brancas que o Senhor disse que vestiria em você. Temos que mudar na mente, temos que mudar na essência, temos que deixar que o fabricante mude o produto que ele fabricou, faça de novo, faça na essência. Hoje, meus irmãos, hoje é dia de mudar na essência. O convite de Deus para nós essa noite é mudarmos na essência. Nós vamos ouvir uma canção, o grupo vai cantar. E eu quero que você feche os seus olhos enquanto o grupo estiver cantando. Feche os seus olhos. E eleve o teu pensamento a Deus nesse momento. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração minha mente, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Ele não disse que seria fácil. E mesmo que minha alma Ele disse que esteja seria
é fácil. fazer voltar atrás. Mas ele disse que é totalmente Eu possível. vou descansar, Basta tão somente você confiar, você crer nele, depositar nele a tua fé e não deixar que nada faça você perder a fé. Nada te tire do caminho. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão ao amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão ao amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão ao amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão ao amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em Deus, Eu fico imaginando o quanto é difícil. E eu sei o quanto é difícil. Porque eu já tive que fazer escolhas na vida também. E entre escolher em abrir mão de determinadas coisas que eu julgava importante e servir a Deus e seguir a Deus, eu optei pelo Senhor. Não é fácil, mas como é gratificante, como alegra o coração, como faz bem a alma você abrir mão das tuas convicções em favor daquele que abriu mão da própria vida por você, daquele que desceu da glória, que não usurpou ser Deus, mas se fez homem em favor de você. Nada do que façamos não se compara ao que Ele fez por nós. Nada. Nada. É uma questão de decisão, é uma questão realmente de crer, de fé. Circunstâncias nos tiram do caminho, nos tiram do propósito. Circunstâncias nos fazem perder a fé. Mas o nosso Deus está acima das circunstâncias, irmãos. O nosso Deus não se move por circunstâncias. Nós temos que crer nele e não nos deixarmos abater por pior que pareça o problema, por pior que pareça a dificuldade, por mais tristeza que a gente sinta diante de uma situação. Eu não posso me afastar do meu Deus. Eu não posso parar de orar. Eu não posso ter desânimo de vir na igreja. Eu não posso parar de anunciar que há restauração nesse Deus que me ama, nesse Deus que nos ama. A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, alimenta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinha não me sinto só. Alimenta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Deixa eu ir.
Você está ouvindo a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Só ouve a voz de Deus aquele que um dia se arrependeu, que foi restaurado, que foi feito de novo, e agora numa ligação direta tem intimidade com Ele. Esse ouve a voz de Deus. E eu quero que você feche seus olhos mesmo agora e você olhe para Deus, você coloque para Deus isso: Senhor, restaura a minha intimidade contigo, Senhor. Restaura a minha vida, Deus. Restaura o meu coração. Eu sei que eu falhei, eu sei que em algum momento eu fraquejei, em algum momento eu meio que perdi a fé, mas eu não quero ser aquele povo de Israel que precisou passar por tudo aquilo, e ainda assim, quando tu se fez presente no meio, aquele povo te crucificou. Eu quero tão somente crer no Senhor, e eu quero fazer 2 convites nessa noite. E o primeiro deles é para você. É para você que, como eu estava nessa semana, e eu vou dizer para vocês, essa semana eu tive dúvidas e eu questionei. Em algum momento eu pensei: Senhor, é isso mesmo que tu quer de mim? Se você tem alguma coisa que está te entristecendo, te colocando em dúvidas, e você sabe, porque você se conhece, e você quer falar para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti, eu quero hoje restaurar a minha comunhão contigo e não duvidar mais. Se você quer declarar isso para Deus nessa noite, eu quero te chamar para você vir aqui na frente, porque eu passei por isso e eu tomei a decisão de declarar para Deus que eu não vou duvidar mais. Eu quero que você venha aqui, porque nós vamos orar juntos por esse motivo. Você pode estar passando por vários problemas na sua vida, mas entenda: problema nenhum pode minar a sua fé. Problema nenhum pode fazer você se entristecer ao ponto de não ter mais ânimo. Não pode te desanimar ao ponto de, em determinado momento, precisar que alguém da igreja se lembre de você e vai te procurar: meu irmão, estamos sentindo a sua falta. Não permita que a igreja sinta a sua falta por causa do seu problema, por causa da sua dor, da sua angústia. É momento de restauração. É o momento de falar para Deus: Senhor, restaura a minha fé. Aconteça o que acontecer, que eu não fraqueje na fé. Tudo pode acontecer ao meu lado, tudo pode acontecer perto de mim, mas eu não quero ser atingido, Senhor. Não é vergonha declarar para Deus: Senhor, eu estou fraco, mas Senhor, me restaura, me ajuda. E o segundo convite que eu quero fazer nessa noite. Nós lemos aqui que o profeta falou claramente da questão, né, do arrependimento que conduz à restauração. E aí, meu irmão, o que de repente te fez um dia desanimar da fé? O que de repente te fez um dia se afastar dos caminhos do Senhor? Eu não sei se há alguém aqui que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, mas se houver, é o momento de você voltar para o Senhor. De fato, você hoje restaurar os seus laços com o Senhor. É dia de restauração. E o Senhor está te chamando hoje para você voltar. Se tiver alguém aqui nessa condição, afastado dos caminhos do Senhor, e quer hoje voltar para o convívio com o Senhor, para a casa do Pai, levanta a mão onde você estiver, que nós vamos orar por você. E se tiver alguém aqui, desses amigos hoje que nos visitam, que ainda não foi capaz de entender esse Deus que restaura, esse Deus que te criou de uma forma tão maravilhosa, que te fez do nada, do pó, e te tornou hoje o que você é,
e hoje você entende que você é obra das mãos desse Deus, e você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levanta a mão onde você estiver. Ele te fez, Ele te conhece, Ele é o fabricante, você é obra das mãos dele. Você quer hoje entregar a sua vida ao Senhor? Se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão, e hoje é o momento que sentiu que tem que fazer isso, levanta a mão onde você estiver. Na galeria, alguma pessoa? Embaixo, alguma pessoa? Alguma pessoa? Ok. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar. Eu clamei durante a semana, clamei pela minha vida, e eu sei do que eu estou falando, por isso eu quero clamar também pela vida de vocês. Tristezas, angústias, lutas, a nossa fé, ela tem que estar alicerçada naquele que é o nosso fabricante, que é o autor e consumador da nossa fé. Fique de pé, igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, ó Deus. Te damos graças, ó Deus, porque aqui está o teu povo, ó Deus. O teu povo, ó Deus, que eu não sei, ó Deus, eu não sei o que vai no coração de cada um, ó Deus, mas tu sabe, ó Deus. E eu tenho certeza, ó Deus, que por saber, ó Deus, tu nos trouxe aqui hoje, ó Deus, para compartilhar com eles a palavra que nos impactou durante a semana, ó Deus, para que também impactasse a vida deles, ó Deus, de entendermos, ó Deus, que não importam as circunstâncias, Pai, não importa, ó Deus, o que estejamos vivendo, o que estejamos vivenciando acontecer ao nosso lado, de repente acontecer até mesmo no seio da nossa família, não importa o que, nada é motivo para esmorecermos na nossa fé, Pai. Nada serve, ó Deus, de argumento de desculpa para fraquejarmos na fé, ó Deus, para deixarmos o desânimo tomar conta da nossa vida, ó Deus. Nós temos que crer no Senhor, nós temos que confiar no Senhor. E nos momentos de tristeza e de angústia, é o Senhor que é o nosso escudo, é o Senhor que é o nosso rochedo, é o Senhor que é a nossa proteção. Então não podemos fraquejar, mas mais do que nunca devemos confiar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja assim na vida dos teus filhos, que eles entendam isso, que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que cuida, e o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. Então, Pai, restaura, Deus, a alegria dos teus filhos aqui, Pai, a alegria dos meus irmãos, restaura a fé de cada um, Pai, e restaura a tal ponto, ó Deus, que possamos causar impacto, ó Deus, na vida daqueles, ó Deus, que tiverem oportunidade de ver a transformação que Tu vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, completa a obra das nossas vidas. Tu nos trouxe hoje aqui para sermos restaurados. Então, Senhor, restaura. É o que nós te oramos e te clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração,
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem pra me alvar, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aqui é pra me alvar, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar.